Tá bom. Então vamos lá, vamos gravar a nossa aulinha de hoje sobre trigonometria. A gente vai falar um pouquinho das relações métricas no triângulo retângulo, né? Não é retrângulo, retângulo. Mostrar o ciclo trigonométrico com o eixo cosseno, o eixo seno e a tangente. Falar um pouquinho das funções trigonométricas, senoide e cossenoide. E, por fim, passar, né, um pouquinho pelas identidades trigonométricas. Primeira coisa importante falar, que a gente vai aplicar basicamente essas relações trigonométricas em um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, por característica, ele tem um ângulo reto, né, de 90 graus, e os seus lados têm nomes específicos. O maior lado, que é oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados são chamados de cateto. Aí pergunta, professor, mas se os dois são catetos, qual que é cateto oposto, qual que é cateto adjacente? Depende de qual ângulo que você vai analisar. Se você analisar, por exemplo, aqui esse ângulo A aqui, ó, esse cateto aqui é o cateto adjacente, logicamente o outro é oposto, porque ele é oposto ao ângulo. E se for analisar esse ângulo C aqui, o cateto adjacente já é esse cateto aqui, ó, que faz parte da composição do ângulo, por isso que chama de adjacente, e o cateto oposto é justamente o cateto, o lado oposto ao ângulo. Então, com essas medidas aqui, ó, o que o Pitágoras falou? Que em todo triângulo retângulo, né, todo triângulo retângulo, o valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se você pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, sempre em triângulo retângulo vai ser igual ao quadrado do cateto, de um dos catetos, mais o quadrado do outro cateto. Isso diz o Teorema de Pitágoras. Coloquei algumas medidas aqui embaixo, aqui, só para poder verificar. Se você pegar esse aqui, que é mais facinho, ó, 5 ao quadrado é 25, 3 ao quadrado 9, mais 16, 25 é igual a 25. É um triângulo retângulo. Se você pegar 29 ao quadrado, eu não sei de qual agora, quanto que é. Vou pegar o maior aqui, elevado ao quadrado. Tá? 29 vezes 29. 841. Oh, beleza, muito obrigado. Minha calculadora não está muito boa não, viu? Ela não obedece os comandos que eu mando aqui não. E se pegar 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado, provavelmente também tem que dar 841, não é isso? Sim. Isso mesmo. 841. Então, nesse caso aqui, esses três aqui são triângulos retângulos. Esse aqui também é fácil, ó. 13 ao quadrado. Aqui não mostra qual que é o ângulo reto, não, mas como é que eu vou saber qual que é o ângulo reto? Sempre o ângulo reto é oposto ao maior lado, né? Caso seja um triângulo retângulo. Então, se o maior lado é esse aqui, o 13, ó, esse aqui é a hipotenusa, logicamente o ângulo reto vai ser esse aqui, ó, formado pelos segmentos de reta 12 e 5. Então, fazendo 13 ao quadrado, 169, é igual a 144 mais 25, 144 com 25, 169, também é um triângulo retângulo. Tá? E dentro desse triângulo retângulo, a gente consegue fazer algumas relações trigonométricas, né, que é uma relação entre ângulos e medidas de lados. Tá? Por isso que é chamado trigonométricas, porque tem a ver com ângulos e medidas de lados. A gente tem as relações métricas de triângulo retângulo, você já deve ter ouvido falar, a matéria de 8º, 9º ano, que são relações só de lados. Por exemplo, o Teorema de Pitágoras é uma relação métrica dentro do triângulo retângulo, porque é relacionada só aos lados do triângulo retângulo. As relações trigonométricas envolvem lados e ângulo. Né? Então, eu peguei um triângulo retângulo aqui do lado direito, aqui, chamei esse ângulo aqui de θ, né, uma letra grega. O hipotenusa sempre o maior lado, cateto oposto ao ângulo, né, e o cateto adjacente. Então, aqui, ó, nessa tabelinha, eu montei todas as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, se eu quero saber o seno do ângulo, o seno do ângulo vai ser o cateto oposto, que eu chamei de CO, dividido pela hipotenusa.
O cosseno desse ângulo vai ser o cateto adjacente, é o cateto que faz parte do ângulo sobre a hipotenusa, e a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Calculado isso aqui, as relações inversas, que é a cossecante, secante e cotangente, basta inverter. A cossecante, ela é inverso do seno. Se o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. A secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa, a secante será hipotenusa sobre cateto oposto. E a cotangente é o inverso da tangente. Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A cotangente será cateto adjacente sobre cateto oposto. Tranquilo aí até agora? De boa? Beleza. Sim. Vamos lá. Eu peguei aqui, ó, eu já montei essa tabelinha aqui, tá? Que são valores bem simples. O primeiro exemplo aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Eu marquei aqui qual que é o ângulo, né? O mesmo ângulo do exemplo anterior, está na mesma posição, poderia mudar, não teria problema nenhum, né? Primeira coisa aqui, ó, para calcular, eu tenho o cateto adjacente, tenho o cateto oposto, só que eu não tenho hipotenusa. Então, a primeira coisa é calcular a hipotenusa. Então, foi feito um teorema de Pitágoras, 12 ao quadrado mais 35 ao quadrado, somou os dois resultados, tirou a raiz, né? E chegou-se que a hipotenusa vale 37. A partir daí, o que acontece? O seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, 12 sobre 37. Coloquei só a razão aqui, só para lembrar mesmo qual que é a relação entre cateto e hipotenusa, ou a relação entre os lados para calcular cada medida trigonométrica aqui. Então, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, 12 sobre 37, deixei na forma de fração mesmo. Cosseno, cateto adjacente, 35 sobre hipotenusa, que é 37. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, 12 sobre 35. Feito isso, as relações inversas. A cotangente é inverso da tangente. Se a tangente é 12 35 avos, a cotangente é 35 12 avos. A secante é o inverso do cosseno. Eu coloquei as mesmas cores, ó, até para facilitar. Ó. Se o cosseno é 35 37 avos, a secante 37 35 avos. E, por sua vez, se o seno é 12 37 avos, a cossecante vai ser 37 12 avos. Beleza? Tranquilinho? De boa? Tranquilo. Então, eu coloquei um exemplo aqui bem simplesinho. Ó. Que tal fazer um teste para verificar de qual foi apresentado? Do que foi apresentado. Observe a figura. Em relação ao ângulo alfa, podemos dizer que o seno de alfa vale quanto? Quanto que vale o seno de alfa? B sobre C. B sobre C, né? B sobre C. No chat aqui também, tá? B sobre C, beleza. A maioria, gente, de problemas relacionados às relações trigonométricas, vocês erram na hora de ver qual fórmula que vai usar. Se é seno ou se é cosseno, principalmente essas duas que confundem um pouquinho. Se pede a altura, se pede a distância horizontal, se pede a distância vertical. Então, é um ponto para vocês prestarem atenção nisso aí. Nos exercícios teremos exemplos disso aí. Ô, André. Oi. Aproveita e tira uma dúvida aí. Sim? Quando você faz lá você está olhando os quadrantes, primeiro quadrante, segundo quadrante, você vai olhar seno. Em X é seno e em Y é cosseno? Contrário. Você tem essa dúvida? X é cosseno e Y é seno. Ah, ótimo. Muito obrigada. Nada, mas nós vamos chegar na circunferência trigonométrica. Tem uma circunferência trigonométrica bonitinha, dividida em quadrantes, que a gente vai ver direitinho isso aí. Beleza, obrigada. Tá? Nada, Cristiane. Cristiane, né?
Daniela. Daniela, porque tá como Cristiano aqui, achei que ia ler rápido. Segundo É aqui, porque meu computador deu problema de entrar pelo do meu marido. tranquilo. Vou Segundo, até tentar trocar aqui. não, pode deixar. Agora eu já sei já. Segundo exemplo aqui, ó, em relação ao mesmo ângulo, podemos dizer que o cosseno do ângulo vale. Então, cosseno qual que é? A sobre C. A sobre I. A sobre C, cateto adjacente, sobre a hipotenusa que é C. Beleza, questão de prova, né? Ninguém quis, né? Então não vai ter na prova. Questão Pensar de numa prova. outra Pode mais ser, difícil, pode ser. então. Pode Não, ser. o bonde passa uma vez só. O bonde passou, não pegou, já era. Terceiro, tangente do ângulo alfa. B sobre A. B sobre A? Não, desculpa, A sobre B. Tangente? É cateto oposto com cateto adjacente, não é não? Isso. Sobre A, não? C sobre Então é B A. sobre A. Não B tem sobre essa A. Não alternativa. tem a resposta aqui, não. Justamente, seria uma questão anulada, né? Mas a resposta certa é B sobre A, tá certinho? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá? Deixa eu fazer um B sobre A aqui, quer ver? Ó? Ó que legal que vai ficar, ó. Não, aí tem que mudar a cor, né? Aí que legal, ó. Alternativa A, ó. Não é passível mais de anulação. Entendeu? Tá aí, ó. B sobre A. Podemos fazer isso na prova também, professor? Ou no computador não dá, não, que ele não aceita isso, não. O print aceita, ó. Se você tirar um print aqui, se vocês printarem as respostas mandadas para mim, aceitaria. Mas como não é printado, o computador não vai aceitar, o sistema não vai aceitar, não, infelizmente. A vista aceita, mas o sistema não. Então é B sobre A, né? Deixa eu passar para o próximo aqui, para o sistema não está aceitando mais não, né? O que acontece aqui? Isso aqui eu coloquei essa parte aqui que eu acho legal mostrar, né? Às vezes a gente esquece. Alguma relação, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem um ângulo de 90 graus e a soma dos outros dois ângulos, logicamente, dá 90 graus. São chamados de ângulos complementares. Ângulos complementares são ângulos que somados dão 90 graus. O que é interessante eu mostrar nisso aqui, ó? Que acho que pela tabelinha também vocês já viram isso já de 30 e 60, né? Os ângulos complementares, as medidas trigonométricas de seno e cosseno de cada um deles, elas são iguais. Então, por exemplo, vamos pegar como 30 e 60, por exemplo. A medida do seno de 30 é igual à medida do cosseno de 60. A medida do cosseno de 30 é igual à medida do seno de 60, né? A tangente de um ângulo, por exemplo, a tangente de 30 vai ser igual a cotangente de 60, porque o que? É o inverso, né? Então essas relações são bacanas, né? Principalmente as relações trigonométricas, e as inversas também isso aí funciona, né? A cotangente de um ângulo é igual a tangente do outro. Eu coloquei aqui já na frente, só mudei, né, a ordem aqui. A secante de um ângulo é igual a cossecante do outro, né? Desde que esses ângulos sejam complementares. Por exemplo, teria que ser um ângulo 30, o outro 60, ou 40 e 50, ou 20 e 70, 10 e 80, 45 e 45 aí já é lógico, né? Serão iguais, né? Não tem como fugir, né? Mas a soma desses ângulos aqui, ó, tem que dar 90 graus. Então, é uma observação que às vezes passa batido um pouquinho, que é interessante, né? Saber até... Ó, tem esse textinho aqui que eu esqueci, né? Esqueci que tinha esse textinho bonitinho. Mas é interessante saber, ajuda a resolver determinado problema e tal. Bacana saber. Então, as razões trigonométricas de todo ângulo agudo, né, são respectivamente iguais às corrazões trigonométricas de seu ângulo complementar, tá? Então, o ângulo 30 e 60, o seno de 30 igual ao cosseno de 60. A cossecante de 30 vai ser igual a secante de 60, né? E por aí vai. Ô, André, Oi, volta só no slide daquele exercício, por favor, só para me copiar o desenhozinho. o desenho tá?
Tá bom. Obrigadão. Nada. E as razões trigonométricas inversas são o que eu já mostrei, né? O seno, né, é igual ao inverso do cosseno, ou seja, é o inverso da cossecante, né? Ou seja, a cossecante é o inverso do seno, o cosseno é o inverso da secante, ou seja, a secante é o inverso do cosseno e a tangente é o inverso da cossecante. Desculpa, a tangente é o inverso da cotangente, ou ainda a cotangente é o inverso da tangente, desde que seja o mesmo ângulo, tá? Então vamos lá, ó. Tangente de 55, ela vai ser igual ao quê? Sobre... Não é 1 sobre não. Qual outra medida que vai ter o mesmo valor da tangente de 55? Aqui, gente, ó. A cotangente A contagente de quanto? de 55. Não, do inverso, do complementar, de 45 graus. Ah, tá. Agora eu tô entendendo. Agora, porque às vezes só a fórmula, né, cotangente de 35, obrigado, né, 45 não, 45, 90, 35, somado dá 90, cotangente de 35. O seno de 50 vai ser igual ao cosseno de 40. 40, beleza. Cosseno de 37 vai ser igual ao seno de Menos 57. 57, beleza. Menos Se o seno de 30 é meio, então a cossecante de 30 vai ser quanto? Cri, cri, cri. Meio não é 1 sobre 2? É o Inverso de 1 sobre 2? 2. 2 sobre 1, que é 2. Isso aí, quem respondeu no chat. Obrigado, Rubens. E se a tangente de 45, ela vai ser igual a... A cotangente de 45. Isso, cotangente de 45. Isso aí, valeu. Beleza. Vou completar aqui. Salvar. É só para entender mesmo aquela aplicaçãozinha. Opa, agora ficou até o seno ali, ó. O sen, ele automaticamente ele já joga para IME, né? Aproveitar e vou salvar aqui de uma vez. Ah, tem um macetinho também que vocês sempre gostam de fazer, o soca à toa, né? Vocês sabem o macetinho do soca à toa? Sabem, né, gente? Vocês lembram disso aí? Soca à toa. Cadê? Deixa eu mudar a tela aqui. Deixa eu apagar. É só cá toa. Isso aí, ó. Soca à toa. Seno, o S de seno, O de cateto oposto. Se você mudou de tela, não, professor. Não mudou, não? Só porque eu gravei, eu tô gravando agora, ele não mudou a tela. Então, vou mudar o screen aqui, beleza. Agora sim, ó. Soca à toa, SOH, S de seno, igual, oposto sobre hipotenusa. K, né, com H no final. Cosseno, adjacente, hipotenusa. E o TOA, tangente, oposto sobre hipotenusa, apesar de que vocês terão essa apresentaçãozinha aqui, materiais diversos para poder relembrar das fórmulas trigonométricas, né? Mas, de qualquer forma, é bacana esse macetezinho aí do soca à toa, né?
Então, aqui, ó, triângulos notáveis. O que são os triângulos notáveis? Não vou mostrar no mãozão como é que faz, não, mas só dar uma explicação como é que a gente chega nesses valores aqui, sem saber até medida de lado. Um triângulo que tem retângulo, né? Ele é metade, né, de um triângulo equilátero, né? O triângulo equilátero são aqueles triângulos que têm os três lados iguais, né? O triângulo equilátero tem os três lados iguais. Então, um triângulo que tem um ângulo de 90, um de 30, um de 60, ele é considerado metade de um triângulo equilátero, como se tivesse um outro triângulo aqui exatamente igual aqui espelhado. E esse triângulo equilátero, ele tem os seus lados todos totalmente iguais. Então, quando eu parto no meio aqui, ó, eu tenho a hipotenusa, eu chamo ela de medida L, né? Um cateto, né? Um cateto, eu chamo de L sobre 2 porque ele é metade de um lado que eu cortei o triângulo no meio. A única medida que eu não tenho é a altura, que eu chamo de H, tá? Então, aí o que eu faço? Eu calculo essa altura aqui pelo Teorema de Pitágoras, para a altura ficar em função de L. Aí eu tenho um triângulo retângulo com todas as medidas em função de L. Aí, a partir disso, eu consigo calcular seno, cosseno e tangente, usando esses valores, mesmo tendo em função de L, mas acaba simplificando o L e o L. Então, eu chego a essas medidas de meio, raiz de 2 sobre 2, meio raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 para né, os ângulos de 30 graus. 60 são espelhados, né? O seno passa a ser raiz de 3 sobre 2, o cosseno do meio e a tangente, raiz de 3 sobre 3. E 45 também, que na verdade é um triângulo isósceles com dois lados iguais, né? Eu chamo a hipotenusa de H mesmo também. Chama aqui L e L, faço um teorema de Pitágoras para achar quanto que vale a hipotenusa em função de L e jogo na fórmula de seno, cosseno e tangente, eu também acho esses valores. Então, assim, logicamente que vocês não esquecem, né? Mas na última situação de desespero, que esquecer, você pode pegar um triângulozinho assim, fazer um teorema de Pitágoras e chamar os lados todos em função de L, e dá para calcular seno, cosseno e tangente. Depois, lá no final também, se quiser, por curiosidade, que eu mostre como é que é, eu faço tranquilamente, tá? Só para não desviar muito o foco da aula. Se quiser, anota aí que no final eu mostro, pego um triângulo equilátero, divido por meio e mostro como é que é. O equilátero, fazendo de equilátero, depois com isósceles, é muito mais fácil fazer, tá? Então, a tabelinha, né? Então, por isso que eu chamo de triângulos notáveis, porque você consegue realizar, né, esse cálculo de seno, cosseno e tangente sem ter nenhuma medida de lado também. Tá? Você consegue fazer esse cálculo sim, sabendo pelo menos a fórmula, né, e pelas relações trigonométricas você acha o valor de seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 a 60, que são de metade, né, de um triângulo equilátero de três lados iguais, e 45, que é um triângulo isósceles com dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos de 45, caso seja um triângulo retângulo, né? Beleza, gente? Tranquilo? Deixa eu molhar a palavra aqui. Aí, ó, circunferência trigonométrica. Aí o que eu queria mostrar para vocês. Alguém tinha me perguntado, foi a Daniela que me perguntou. Voltando aqui na circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica, ela é formada. É o mesmo princípio do plano cartesiano, né? Um eixo horizontal e um eixo vertical. Só que a diferença aqui é o seguinte, que a circunferência nesse plano aqui, né? Ela tem um raio 1. Por que ela tem um raio 1? Porque qualquer valor de medida de seno ou cosseno, ela não ultrapassa de uma unidade, né? Ultrapassa de 1. O valor máximo do seno é 1 e o valor mínimo menos 1. O valor máximo do cosseno é 1 e o mínimo menos 1. Né? A tangente é um pouquinho diferente, vai um pouquinho mais do que 1 e menos de 1, que seria um eixo paralelo aqui, ó, ao eixo do seno. E a tangente, ela corta aqui, ó, no ponto 1 do eixo cosseno aqui, ó. Então seria como se tivesse uma reta aqui, ó.
porosidade. Nossa senhora, ficou ruim. Melhorou um pouquinho. Aqui seria o eixo da tangente aqui, tá? Aí projetaria aqui também para saber a tangente, tá? Então a tangente desse ângulo aqui, ó, viria a continuação aqui do arco aqui, ó, do segmento de reta aqui, tá? Então, mostrando aqui, ó, marque um ângulo qualquer aqui na circunferência trigonométrica, né? Um ângulo qualquer. No eixo horizontal, o que esse ângulo projetado no eixo horizontal representa o cosseno desse ângulo, que é essa parte azul aqui, ó. E projetado no eixo vertical, ó, representa o seno desse ângulo. O que é importante falar aqui, ó? Que na circunferência trigonométrica, aqui para a direita é 1, esquerda é menos 1, para cima 1, para baixo menos 1. Então, no primeiro quadrante, eu tenho cosseno e seno positivo. No segundo quadrante, o seno continua positivo, ó, e o cosseno negativo. Terceiro quadrante, que é aqui, ó, tanto o cosseno quanto o seno são negativos. E no quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. E lembrando o seguinte, que eu tenho ângulos coincidentes. Por exemplo, a circunferência trigonométrica, uma volta completa são 360 graus. Então, por exemplo, um ângulo de 360, vamos pegar 420, por exemplo, que é fácil. 420. Então, para mim saber qual ângulo que corresponde às medidas trigonométricas, as relações trigonométricas, seria uma volta completa que é 360, né? Então, eu pegaria 420 menos 360, daria 60. Então, quer dizer que um ângulo de 420 graus tem as mesmas relações trigonométricas do que um ângulo de 60 graus, né? Então, tem essas comparações, né, para quando um ângulo ele dá mais de uma volta no ciclo trigonométrico, né, acima de 360 ou acima de 2 voltas, 720 e por aí vai. Outra coisa importante que é bacana falar, eu posso ter medida na circunferência trigonométrica tanto em ângulos, que é a abertura, quanto em arco, que é o comprimento da semicircunferência, né, da semicircunferência. Em ângulo, eu tenho medida em graus e do arco eu tenho em pi radianos. Representa exatamente a mesma coisa, né? Representa a mesma abertura aqui, digamos aqui. Representa a mesma fatia da circunferência. A diferença é que ângulo em graus e arco é em pi radianos, mas representa a mesma coisa. Então, um exemplo clássico, por exemplo, um ângulo de 90 graus. A equivalência dele é π sobre 2, representa a mesma abertura de 90 graus, né? Um ângulo de 180, ele tem uma abertura de 180 graus, ele equivale ao π. Como é que é feita essa equivalência? Né? Por curiosidade também. Eu não falei para vocês que minha circunferência trigonométrica ela não tem um raio igual a 1? Uma unidade. Não falei unidade de quê, não? Uma unidade, não é? Correto? Sim, professor. Beleza. Comprimento de qualquer circunferência. A fórmula qual que é, por gentileza? Diâmetro ao quadrado? Não. Comprimento da circunferência 2 vezes o π vezes o raio. Se eu tenho uma circunferência trigonométrica de raio 1, 2 vezes π vezes 1, que é o raio, vai dar 2π. Cadê o π aqui? Impressionante o negócio. Claro que a letra some, né? Caça, não acha. Então, é 2π. Então, por isso que na circunferência trigonométrica, uma volta completa, eu chamo de 2π. Porque o comprimento dessa circunferência trigonométrica de raio 1 dá exatamente 2π. Então, a partir dessa relação de 360 graus equivale a um arco medindo 2π, aí eu faço as equivalências. 90 graus
equivale a π sobre 2. 180 é metade de 2π. É metade de 360, então metade de 2π é π. Algum ângulo intermediário aqui, aí faz uma regrinha de 3, de forma bem simples, né? Então, a partir disso, dessa relação, que 360 graus equivale a 2π radiano, que é o comprimento de uma circunferência trigonométrica de raio 1, né? Eu faço com essa equivalência e faço uma transformação de qualquer ângulo em arco ou arco em ângulo, dependendo da minha necessidade, dependendo do meu problema, às vezes dependendo até do serviço, né? Já teve alunos que me reportaram que usam trigonometria no serviço, né, para calcular determinada situação, até de linha de produção mesmo, inclinação de alguma peça, né? Às vezes usa sim, não é uma coisa que é utópica não, pode utilizar sim. Talvez a Eu construção... uso o meu lá. Usa, quem que falou? Eu, Diego. Diego, usa como, Diego? Calcular a área de uma tubulação. Entendi, pode utilizar sim, pode utilizar. A área também em metro quadrado, dentro de um círculo, né? Às vezes tem que fazer área de pintura, né? Então aí acaba usando também, fazer área de uma Aí circunferência. você está falando calcular a área de superfície. Área de superfície. Superfície para pintura, beleza, não. Eu estou falando da trigonometria em si, utiliza mais para olhar a questão de inclinação de peça, alguma coisa nesse sentido mesmo. Tá? Ah, entendi. Às vezes alguma força para puxar alguma coisa, algum guincho, alguma coisa, né? Dentro da construção civil utiliza bastante isso aí. Tá? A gente faz cálculo de carga também, aí usa um pouco também. Ah, certo. Gente, circunferência trigonométrica, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que passou batido? Vocês queiram perguntar? Ficou tudo entendido? Pra mim tá tranquilo. Não, beleza. Eu acho que essa parte conceitual normalmente, né, fica tranquilo na hora do exercício, que às vezes começa a surgir algumas dúvidas. O que eu peguei aqui de importante? Ó, isso aqui já é uma relação, uma identidade trigonométrica, que a gente chama, que eu vou repetir lá no final, mas eu aproveitei aqui para mostrar esse ângulo aqui, marcando seno e cosseno. Como essa circunferência tem raio 1, nesse triângulo aqui, ó, nesse ângulo aqui, digamos assim, ó, se eu fechar ele aqui bonitinho, ó, a hipotenusa dele representa exatamente o raio da circunferência. Então, se é raio 1 e o eixo horizontal é o cosseno e o eixo vertical é o seno, pelo teorema de Pitágoras, o que nos diz? Que o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Nesse caso, a hipotenusa é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, uma primeira identidade trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai ser igual a 1. Tá? Então, aproveitei essa referência aqui da circunferência trigonométrica, do círculo trigonométrico, para mostrar essa identidade trigonométrica. Isso aí sempre, por exemplo, seno de 25 ao quadrado mais o cosseno de 25 ao quadrado sempre vai dar 1. Tá? Isso aí vocês podem ter certeza. Mostrando aqui dentro do círculo trigonométrico, né, eu fiz algumas subdivisões aqui, ó, e algumas equivalências que eu comecei a falando acima de 360 graus, mas abaixo de 360 graus também temos equivalências. Então, por exemplo, aqui, ó, o ângulo de 30 graus que está de azulzinho aqui, ó, esse azul mais escuro aqui, tem outro azul piscina, né? Então, o seno, cosseno e seno e cosseno, a tangente vai variar um pouquinho, mas vai variar de valor positivo e negativo, mas a gente pode pegar seno, cosseno e tangente. De 30, o valor numérico vai ser o mesmo, de 30, de 150, de 210 e de 330. O que vai variar vai ser o sinal positivo ou negativo. Por exemplo, aqui, ó, o seno de 30, todo mundo sabe que é meio, né? Vamos pegar o de 30 que é facinho, que é meio, né? O seno de 30 é meio. O seno de 150 é exatamente o mesmo seno de 30, né? E como está no quadrante para cima positivo ainda, então vai ser os mesmos meio, tá?
Posterior ao 150, eu tenho 210, que é um ângulo equivalente a um ângulo de 30, só que como ele está no eixo abaixo, né? Então quer dizer que aqui, ó, vai ser menos meio, assim como com o seno de 330 vai ser também menos meio, certo? Certo, gente? Beleza. Beleza? Apesar que também dependendo do exercício, essa equivalência vocês usam mais de forma na calculadora mesmo do que procurando equivalência dentro do ciclo, tá? Mas existe realmente essas equivalências mesmo e elas ajudam a compreender melhor nessa questão das relações entre seno, cosseno e tangente. Então, mostrei algumas relações aqui, ó, de arco, né? De arco, né? De ângulo, né? Arco em radiano, ângulo e arco em radiano. O valor do seno, o valor do cosseno e o valor da tangente, que também é dada pela fórmula seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente também pode ser calculada pela razão entre o valor do seno e o valor do cosseno, né? Algumas tangentes não existem, igual, por exemplo, aqui, ó, tangente de 90. Não existe por quê? Primeira coisa, no ciclo trigonométrico, não intercepta o eixo da tangente, né? E se você fizer a razão do seno de 90, que vale 1, dividido pelo cosseno de 90, que é 0, 1 sobre 0 não existe divisão, tá? Então, não existe tangente do ângulo de 90 graus, assim como não existe tangente do ângulo de 270 graus. Função seno, também chamado de função senoide. Eu vou ter uma relação, né, envolvendo seno, né, uma relação de função entre as variáveis dependente e independente, x e y. Vou ter que diminuir aqui um pouquinho para mim usar a tabela aqui com vocês, tá? Então, eu tenho uma relação de função entre as variáveis independente x e a variável dependente y, tá? Então, eu posso ter y igual a seno de x, eu coloquei uma mais simples, eu poderia ter seno de 2x, seno de 2x, entre parênteses, somado com cosseno de 5x, pode ter várias relações de funções aqui dentro, né? Mas eu coloquei de forma bem simples mesmo para a gente entender o comportamento. O comportamento de uma função seno é em formato mesmo de curvas, né, sinuosas, em formato de sino mesmo, e elas são simétricas, né? Ela sobe, desce de forma simétrica, né? Aqui, como eu não tenho nada variando com o seno, né, ou com o x, no caso variando antes do seno, nesse caso aqui especificamente, o meu gráfico vai ter valor máximo 1 e valor mínimo menos 1. Se eu tivesse, por exemplo, 5 seno de x, a gente sabe que o seno de um ângulo pode ser no máximo 1. Mas como eu tenho um 5 multiplicando, representando aqui o valor máximo poderia ser 5 e menos 5. Se eu tivesse seno de x dividido por 3, aí já mudaria. Aí seria decimal. Vou colocar dividido por 2. Aí seria o máximo meio e o mínimo menos meio. Então depende da variação da função seno e da função cosseno. Eu coloquei de forma bem simples aqui, tá? E só para a gente entender como é que funciona esse gráfico aqui, nós vamos preencher a tabela. Vamos partir aqui o x, ele representa o ângulo ou representa o arco. Vamos imaginar aqui o ângulo primeiro de 0 graus. Espera aí, 0 graus. Beleza. Minha função é seno de x, né? Então, no caso, eu vou calcular seno de 0 graus. Quanto que é o seno de 0 graus? O seno de 0 graus é 0. O cosseno que é 1. Vamos voltar lá na circunferência trigonométrica, ó. O seno de 0 graus, eu jogo para cá, ó, é 0. Né? O seno é 0.
o cosseno de 0 graus, que é 1, tá? Então, seno de 0 é 0. Então, aqui eu tenho um primeiro par ordenado, ó. Quando o x for 0, o meu y também é 0. Então, aqui, ó, o primeiro pontinho aqui, ó. Quando for 90 graus, eu vou fazer a mesma coisa, né? O seno, né? O si não, né? Seno de 90. O seno de 90, aí sim já é 1. Eu tenho senos intermediários. Eu peguei ângulos divisores de quadrantes só para ilustrar aqui de forma mais simples, tá? Então, seno de 90 é 1 aqui, ó. Eu tenho o x vale 90 graus e o y, né, que é a função seno de x, equivale a 1. Se eu pegar para 180, 0. vale 0, é formato de sino, né? Então, seno de 180 vai 0. 270. Menos 1. Menos 1. 270 graus é menos 1. E, por último, só para fechar a circunferência, 360 graus, volta no 0. 0. Isso. Então, esse é o comportamento de onda que eu falo. Sobe, depois começa, né, nesse caso, começou no 0. Aí, como não tem nada variando, vai em determinado valor, que no caso foi 1, volta no 0, vai no menos 1, volta no 0 e por aí vai. Isso aqui vai repetindo durante toda a sua extensão, tá? Toda a sua extensão. Alguém fez alguma pergunta? É isso aí, Pedro. Fenômenos ondulatórios. Acho que aplica um pouquinho isso aí. Tá? O cosseno também, só que a diferença do cosseno que ele já vai começar, não é no 0, 0 não. Provavelmente, se for só cosseno de x, ele começa no 0 e 1. Porque quando o cosseno for 0, cosseno de 0 graus dá 1. Então, ele já começa aqui em cima, aí desce para o 0, vai para o menos 1, volta para o 0, vai para o 1, volta e por aí vai. O mesmo processo. Acho que eu coloquei uma função cosseno aqui também, uma cossenoide. Coloquei também, o que eu falei com vocês, ó. Começa no 1. Por quê? Porque se eu pegar o cosseno de 0 graus, cos de 0 graus é igual a 1. Se eu pegar lá na circunferência trigonométrica, ó, o cosseno de 0 graus já está aqui no 1. Deixa eu pegar aqui um anterior. O cosseno de 0 está no 1. Tá? Então, aí ele já começa aqui, ó, no eixo Y já. Para o x, 0 graus, o cosseno vale 1. Aí o processo é o mesmo. Vou colocar aqui 90 graus. Aí vai fenômeno ondulatório, no sentido de uma onda mesmo, né? O cosseno de 90 é igual a 0. Aí faz 180. Aí ele vai lá para baixo. O cosseno de 180 está do lado esquerdo, né? O cosseno é negativo. Então, o cosseno de 180, cosseno de 180 graus, igual a menos 1. Aí vai voltar para o 0, né? No 270 graus. Cosseno 270 é igual a 0. E fechando a volta completa, 360 graus, o cosseno de 360 graus é igual a 1. Aí foi o que eu falei também, isso porque eu tenho uma função bem simples, cosseno de x. Se tivesse um número multiplicando aqui, por exemplo, ó, 3x, que aqui já é uma imagem que eu já peguei pronta, eu fiz a imagem que colei aqui. Se fosse 3 cosseno de x, por exemplo, então aqui o valor máximo seria 3 e o mínimo menos 3. Se fosse cosseno de x sobre 4, aí 1 dividido por 4 seria 0,25, ou 1/4. Esse valor máximo, mínimo e menos 1/4.
Então, aí depende muito do que está variando dentro da função. Tá? Eu peguei essa função simples, mas para entender o comportamento dela, para quando é seno, começa no 0 e 0, né? E quando é cosseno, começa no 0 e no 1. Mas o sistema de comportamento de ambas as curvas é exatamente o mesmo, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Não, tranquilo. Beleza, ótimo. Coloquei aqui para vocês também algumas identidades trigonométricas, não são todas, né? Uma delas, a tangente de qualquer ângulo é o seno sobre o cosseno. Tá? Essas identidades trigonométricas elas são utilizadas para calcular as relações trigonométricas sem necessariamente eu ter o valor do ângulo. Né? Qual que é o ângulo? Qual que é o ângulo? Não, mentira. Sem ter a medida dos lados. Por exemplo, para calcular o seno, eu preciso do valor do cateto oposto e da hipotenusa. Mas através das identidades trigonométricas, se eu tiver só um ângulo, por exemplo, de 45 graus, que seja, vamos pegar um ângulo, sei lá, de 31 graus. Se eu quiser calcular o seno de 31 graus, sem ter o valor dos lados, o que eu vou fazer? Ó? O cosseno que divide, ele vai multiplicando. Então, eu jogo na calculadora, tangente de 31 vezes cosseno de 31, eu vou achar o valor do seno de 31. Né? Então, ajuda realmente a achar alguns valores sem necessariamente eu ter a medida dos lados. Né? Repetindo aqui, a cotangente é o inverso da tangente, que também é o inverso do seno sobre o cosseno, né? O cosseno sobre o seno. Secante, o inverso do cosseno. Cossecante, o inverso do seno. Aqui eu repeti elas novamente para dar uma fixada. O que eu tinha falado lá na circunferência trigonométrica, reforçando, todo seno ao quadrado de um ângulo mais o seno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Só que o que é importante aqui, gente, por que esse expoente 2 está elevando o seno? Porque é o valor final do seno, que você eleva ao quadrado, mais o valor final do cosseno, que você eleva ao quadrado. Tá? Cuidado para não elevar o ângulo ao quadrado, depois o outro ângulo ao quadrado somar, vai dar problema aí. Tá? Você eleva o valor do seno. Vamos supor que você quer verificar se essa fórmula é verdade com seno de 45. 45 é fácil, né? De 45 é fácil. Qual que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 é? Isso. Então, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, você corta a raiz, vai dar 2/4, que é 1/2. O cosseno é a mesma coisa, a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado vai dar 2/4, que é 1/2. 1/2 mais 1/2 dá exatamente 1. Tá? Então, realmente, essa fórmulazinha aqui vai funcionar assim. Outra relação importante, né? 1 mais o valor da cotangente de um ângulo elevado ao quadrado é igual a cossecante desse mesmo ângulo elevado ao quadrado. Ou ainda, você pode trabalhar a fórmula, cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado desse mesmo ângulo menos 1. Então, na mesma fórmula, você tem duas identidades trigonométricas para duas medidas diferentes, cotangente e secante. Tá? Uma outra forma, a tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, ou ainda, a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. São fórmulas bem parecidas, né? E aqui eu coloquei exemplos simples, né, de aplicação de funções, né, trigonométricas. E um lembrete bacana que eu coloquei aqui em cima, ó, que dentro da trigonometria, qualquer exercício de trigonometria, o π sempre vale 180 graus, tá? π equivale a 180 graus. Depois você resolve a função trigonométrica lá, bonitinho, aí no lugar de 2π aqui, você coloca 2 vezes 3,14, da zebra, né?
dentro da trigonometria, o π representa um arco. O arco, né, você vai transformar um arco em ângulo, né? Então, o π, né, na trigonometria, sempre vale 180 graus. Eu falo transformar em ângulo, porque é mais fácil para não ter que ficar trocando toda hora na calculadora, transformar em radiano, voltar para radiano, tá? É mais fácil você manter essa lógica do π valendo 180 graus, tá? Então, peguei aqui ó, duas funções prontas trigonométricas dentro de um exemplo, né? O primeiro delas, o modelo matemático indica o número de horas do dia com luz solar de uma determinada cidade norte-americana, T dias após o dia 1º de janeiro. Esse modelinho aqui, ó, L de T igual a 12, mais 2,8 vezes seno. Isso tudo aqui, ó, representa o ângulo, tá? Então, para mim resolver isso aqui, eu preciso saber pelo menos o valor do T, né, para substituir aqui, para ver qual ângulo que é, né, o arco, transformar em ângulo. Calculo o seno disso aqui, multiplico por 2,8, depois eu somo com 12. Dá para fazer. E a função de Fresnel, assim chamada em homenagem ao físico francês Austin Fresnel, famoso por seus trabalhos em ótica. Essa função foi primeiramente apresentada num trabalho sobre difração de ondas de luz de Fresnel, porém recentemente foi aplicada no planejamento de autoestradas. Então tem o S de x, que é a minha função, igual a integral, os limites de integração de x até 0, de seno de π t ao quadrado sobre 2t de t. E, na verdade, aqui seria t a 0, né? Eu teria que mudar isso aqui. Eu comecei colocando com x, depois mantive t. Né? O x, ou t, ou t. A mesma variável, não são duas variáveis diferentes, não. Tá? Mas a trigonometria tem aplicação, sim. Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ô, André, Oi. tinha travado aqui, eu não entendi quando você falou ali o modelo matemático, aí tem aquela forma LT de 12, 2π 350, T menos 80. Uhum. Você Isso estava aqui é uma, falando que... isso aqui é uma fórmula que eu peguei pronta, né? Peguei um exemplo pronto. Então, esse modelo aqui representa o número de horas do dia com luz solar de uma determinada cidade, de dias após 1º de janeiro. Vamos supor que, sei lá, vamos colocar 100 dias. Vamos pegar como exemplo 100 dias, pode ser? Pode. Então, o primeiro cálculo que eu vou fazer ó, vai ser esse aqui. Ó. No lugar do T eu coloco 100, porque 100 é o número de dias. Então, 100 menos 80 vai dar 20. Correto? Certo. Beleza. Em trigonometria, né, eu falei aqui em cima que o π vale sempre 180 graus. Né? Então, 180 vezes 2 vai dar 360. 360 dividido por 65 vai dar 0,55 alguma coisa. Espera aí, não é só isso não. 360 dividido por 365 dá outro valor, 0,9863, tá? Vezes o valor que a gente tinha achado no parênteses, que era 100 menos 80, dá 20. Eu achei um valor de 17,7, arredondando. Tá? Tudo que está aqui ó, entre o colchete deu 19,7. Está entre o colchete aqui. Então, é o seno do que está entre o colchete. Então, vou jogar na minha calculadora. Seno da minha resposta, 19,7. Isso aí tem um valor de 0,3375 decimal grande. Beleza? Como eu tenho 2,8 aqui na frente, ó, eu multiplico por 2,8, dá 0,94. Né? Aí eu somo com 12, dá 12,94 aproximadamente. Ou seja, arredondando, eu tenho aproximadamente 100 dias após 1º de janeiro, né? Eu tenho aproximadamente uma média de 13 horas de luz solar durante o dia nessa cidade. É um exemplo que eu peguei pronto já, tá? Beleza, eu entendi. É porque eu falei da fórmula, porque nessa hora que você estava falando lá que
Π vale 180. Isso, Entendi. isso. Nesse Vai caso travar, aqui, consegui entender. não. Que bom, que ótimo. Não, mas vai fazer exemplos também de resolução a seguir de funções trigonométricas, tá? Não, beleza, obrigada. Ótimo, nada.